Salve telanautas, bem-vindos para mais um vídeo que resilientemente analisa os eventos da série Star Trek Picard, agora em seu 9º episódio, Ride and Seek, ou bom e velho esconde-esconde. Meus amigos, antes de embarcar na parte carnuda do vídeo, vamos arrumar a casa. Após longas e exaustivas reuniões com a diretoria do canal, a sessão de leitura de comentários foi colocada no final do vídeo. Então, quem quiser ver o que tem por lá, fica aí até o final. Um lembrete para quem curte os vídeos do Almanac de Naves. Em maio nós teremos o lançamento de vídeos em comemoração ao lançamento da série Obi-Wan Kenobi. Não deixem de conferir. Em relação a esse episódio de hoje, antes de começar a dar as minhas impressões gerais, eu vou fazer alguns comentários sobre a série e a temporada como um todo, antes de entrar em assuntos mais específicos. Ainda na época dos teasers de apresentação da segunda temporada, foi introduzida a noção de que dessa vez nós teríamos a presença do Kill, quando uma carta de baralho é apresentada. A Dama, onde o que sobra é a característica letra que dá nome a esse personagem super poderoso. Essa carta, no entanto, também se refere a Rainha, ou em inglês Queen. Lembra do Freddie Mercury? Pois é. Então juntamos a isso algumas entrevistas do próprio John Delancier e do showrunner e temos a noção de que essa será uma temporada que versará sobre relacionamentos e amor. Bom, amor tem várias formas de se apresentar e é muito mente fechada quem pensa nele de forma tão restrita que só se lembre do amor carnal. Então, no meio do fandom surgem as várias teorias e dentre elas o conceito de que, vamos lá, essa vai ser boa, prometo. Kill, que de fato é apenas um dos membros do Continuum, que por coincidência também se chamam Kill, nada confuso, é um que dentro de toda a sua arrogância superpoderosa tem um lado tristonho por uma existência enfadonha da onisciência, que sabe-se lá por quais raios de motivos resolveu limitar a sua visão da multiplicidade de eventos para acompanhar o julgamento da humanidade a ser representada na figura de um único homem, Jean-Luc Picard. Homem esse por quem Kill desenvolve um tipo de apreço e considera para todos os efeitos um amigo. Oh, mon capitão. E vamos lembrar, Kill, por mais espírito de porco que seja, nunca foi de fato um vilão. Ele é bagunceiro, mas sempre arrumou um jeito de deixar as coisas no lugar antes de ir embora, chegando a fazer alguns favores inclusive, como apresentar os Borgs antes do momento previsto como cortesia. E veja, em uma situação na qual ele de fato nada teve a ver, a decisão do velho almirante é a de explodir a nave, fazendo assim com que a sua história acabasse também antes da hora. E é então que entra a especulação fanzística. Teria Kill intervindo às custas da própria imortalidade? Estaria ele perdendo seus poderes como consequência do fato de mexer de forma tão antiética do ponto de vista dos habitantes do Continuum? Não que eles tenham sido mostrados lá como muito éticos, mas ainda assim sabemos que a sua sociedade funciona dentro de regras. Isso poderia explicar de alguma forma o porquê o Kill esbofeteia o Picard no segundo episódio, já que estaria pagando um preço tão alto pelo bem-estar do amigo e ainda sendo acusado de estar atrapalhando. Essa seria uma história de amor com a qual eu conseguiria me relacionar. No entanto, é exatamente isso que está sendo entregue para nós, a audiência? Será que seria isso que a gente está recebendo? Eu realmente acho que a temporada começou muito bem e eu de fato vi eles tratando de vários elementos bacanas e relevantes. Mas eu não vou negar que muito do que rolou na temporada caiu em um estilo narrativo caótico e por vezes despropositado. A prisão do Rios, a Raf e a Sete sendo teletransportadas na frente dos policiais, porque a Talin, que pode deixar o povo com os olhos brancos e usar os seus corpos, não invadiu o sistema de segurança da festa sem ter que mandar a desastrada da Jurati, e depois ter ela cantando em uma cena que não fez praticamente nenhum sentido. O maluco do FBI que prende eles para depois soltar, sem falar do McLanche feliz de baterias de carros. O meu ponto aqui tem vários furos de roteiro e outras coisas que talvez nem sejam furos, só que não tem graça. Eu fico mega feliz por quem estiver curtindo a série sem encalhar nas mesmas reclamações, mas pra mim tá difícil. E antes que você
você pergunte, então por que você assiste e se dá o trabalho de fazer esses vídeos, que dão um baita trampo, diga-se de passagem, eu respondo porque eu sou apaixonado por Star Trek. E como eu já comentei, metaforicamente falando, é como ser torcedor de um determinado time de futebol, que mesmo longe dos seus tempos de glória e passando por uma longa temporada na segunda divisão, você não vai deixar de ver os jogos e torcer. Sacaram? O que irrita é que as teorias de fãs e os anseios desses mesmos fãs são por muitas vezes muito mais interessantes do que o que está sendo entregue em uma temporada exageradamente longa, para contar algo que podia render 3 episódios bons, quando muito, mas que se alarga à exaustão até perder a relevância. Então, quanto a esse 9º episódio, o cansaço bateu forte. A trama dá um passo de tartaruga pra frente e eles fecham uma subtrama que, honestamente, possivelmente nem deveria ter sido aberta com esse papo de mãe do Picard. Talvez isso tivesse ficado bom se a série fosse episódica e eles tivessem feito um episódio duplo 100% focado nisso. Mas querer misturar isso com a Rainha Borg, o Q morrendo, a Dansum bulindo com a pesquisa genética, a Raf e Seth se estranhando, supervisora a la Gary Seven, a ancestral que vai pro espaço, o Rios apaixonado, viagem no tempo, universo paralelo, e a Guinan que não conta de fato qual é que é a da tal guerra civil com o povo dela, me parece um pouco de exagero. Esqueci alguma coisa? Então, se alguém disser que foi um episódio filler, ou o famoso enche linguiça, eu defendo a série como? Difícil, viu? Teve alguns momentos fofinhos? Teve. Teve boas intenções? Teve. Mas como dizem, a estrada pro inferno é pavimentada com boas intenções. Para quem estiver chegando agora e me conhecendo através desse vídeo, eu quero deixar claro, eu muito raramente reclamo nesse nível. E eu realmente tento sempre explorar o lado positivo de tudo que eu vejo, mas acredite, a coisa veio em um crescente onde o copo transbordou. Agora, de repente você pode até não estar concordando comigo, mas está vendo qualidade na forma como eu estou me expressando e queira fazer o grande favor de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os novos lançamentos. Lembrando que semana que vem tem Picard no desfecho da temporada e a estreia de Strange New Worlds, a nova série de Star Trek focada na tripulação do capitão Christopher Pike, e que promete ser bem mais do agrado do trekker velho, de longa data, como eu, sem falar que eu também tô fazendo reviews de Halo. Então, vem fazer parte da família e sejam todos muito bem-vindos. Daqui pra frente eu sigo com a recapitulação comentada cena a cena, então aviso de spoilers. Embarcando nessa beleza de episódio em 3, 2, 1, ela vai. A tempestade no horizonte anuncia a chuva de problemas que estão chegando. Na La Serena, Rios tenta a todo custo resolver o que dá, mas a visita tá chegando. Com o exército da Jurati se mobilizando lá fora, eu me perguntei quanto sentido aquilo fazia, até que brotaram esses 2 rascunhos de Borg na plataforma, seguidos pelo resto da comitiva e a vossa majestade a Dama de Vermelho. Sentiu falta dos laserzinhos? Mas como o vermelho não é a cor dessa realeza, é hora de dar um pulo no guarda-roupas. E não é qualquer produtinho Marabras não, senhoras e senhores. É um belo gavetão de mortuário, com o dorso da Alteza da gestão anterior. Na real, toda essa ideia está sendo retratada com uma lógica bem problemática. Picard chega com Tallinn, Seth e Raf no terreno do vinhedo. A missão é impedir que a nave seja tomada. Só que a nave já foi tomada. Agora o Rios e a doutorinha e o filhote também estão lá. Mas por que essa borgaiada tá aí fora? Por quê? Para uma cena que deveria ser de ação, porque do contrário não tem uma boa explicação do porquê ela foi montada assim, até que ficou parecendo que a galera tava jogando paintball. Veja, o Picard fala: ela tá tentando atrasar a gente enquanto assume a nave. Mas espera lá, o teletransporte só não tá funcionando por causa do código criptografado que ela mesma implementou, certo? Na verdade não, Heitor, é que tá tendo uma briga interna da Jurati com a rainha dentro da cabeça dela. De dentro da nave, eles lá fora teriam um tremendo trabalho para perfurar o casco, o que também não é vantagem para quem precisa da nave para literalmente voar pro espaço e viajar no tempo de volta para o futuro.
Então por que ela não colocou todos os seus capangas lá dentro e teletransportou essa galera ou pra uma cela lá dentro ou pro vácuo do espaço? Se bem que mais pra frente a gente vê uma cena que faz uma ideia mais ou menos assim acontecer e que ficou mega tosca, né? Bom, porque aí não tinha episódio e nem série, mas não dava pra se preocupar em arrumar uma desculpa clara e que a audiência pudesse se relacionar e entender. Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim essas coisas fazem falta, sabe? Quando a nova encarnação da monarca Serelepe vai tentar interagir com o equipamento, no entanto, quem é que volta a dar as caras? Sim, a loira da cyberesquizofrenia. O papo entre elas carrega um ping-pong de ideologias. Jurati, que apesar de ter seus defeitos e limitações, ainda é essencialmente humana, mas os seus argumentos não vão colar muito com a rainha, que tem uma visão muito mais tridimensional da evolução dos eventos. Ainda assim, Agnes não parece 100% incapaz de influenciar as ações da sua hóspede indesejada, e é, ao menos por hora, capaz de impedi-la de interagir com o sistema da nave. Haha! Informações privilegiadas do futuro! Time is on my side. Yes, it is. Esse, então, é um jogo jogado dentro da mente. Pois é, parece que agora é a Jurati que tá dentro da mente da rainha. Incômodo, né? Ela usou o truque da mulher contra ela e meteu a criptografia de bloqueio. Olha só o sorrisinho. E ela ainda é daquelas que curte dar uma espetadinha, soltando as suas frases engraçadinhas. Ou seja, deixando de lado o fato do roteiro enrolado, que por vezes faz pouco sentido, ou até que quando faz, não é lá dos mais divertidos, chega a resposta jurática para adiantar o lado dela, com uma solução brotada da cartola dos roteiristas. Porque já que o sistema holográfico pode recriar qualquer um que tenha estado a bordo, é hora do rolo elfo ninja. Supapo pra cá, pancada pra lá, tabefes, golpes e contragolpes, tudo muito lindo, tudo muito artístico, tudo muito marcial. Lá fora, a Sete usa a linha de pensamento de que aqueles caras não são pessoas, são Borg, só pra facilitar o lado psicológico de lhes descer o cacete e sentar tiros de montão, sem que a consciência fique assim então tão pesada. E se no episódio da sessão de terapia do Carequinha a coisa ainda tinha deixado algum resquício de assunto a ser resolvido, o brilho da granada traz as memórias de volta. Lá tá um café da manhã meio comercial de Doriana, com a Mamis e o rabugento do Paps. E pra não dizer que passou desapercebido, olha ali atrás do suco a Enterprise NX-01 após o seu refit, como apareceria em uma quinta temporada da série do Capitão Archer, caso a série tivesse ganhado uma quinta temporada, é claro. Eu tenho um vídeo do Almanac de Naves sobre ela e vou deixar os links, sem falar na classe Miranda grandona ali no canto. Olha que beleza. Eu quero os brinquedos que esse menino tem. Na cena, Maurice tá conversando com a esposa e demonstrando, entre o seu pragmatismo em relação aos assuntos do cotidiano, o seu contentamento com o fato de que ela não esteja apresentando sintomas da sua condição mental há algum tempo. É uma forma de carinho, mas talvez não seja algo que ela ache muito confortável de lidar. O pequeno futuro cabeça lustrosa quer brincar, e o que ela propõe é o bom e velho esconde-esconde. Ele cobre os olhos e nós estamos de volta ao campo de batalha. Piu, piu, piu! O número de inimigos vai caindo, mas Rios toma um tiro no ombro. Dentro da mansão, Picard pede que Talin teletransporte Rios e seus convidados para um lugar seguro. E o fato dela ter a Sonic Screwdriver Dr. Ruviana funcionando ainda me deixa mais descontente com os rumos do roteiro. Custava ter deixado claro quais são as limitações do uso disso. Por que não dá só para tirar os Borgs do combate? Sei lá. Diz que tem algo neles que anula esse transporte, mas eu até agora não vi ninguém nem ao menos tentar. Picard pede então que o recurso seja desligado. Rios, lá no apartamento da Talin, deixa a doutorinha e o filho e já quer voltar, mas foi travado fora do sistema. De volta na França, Picard justifica sua escolha de manter ele longe, já que ele tá machucado e iria se ferrar bonito na tentativa de ajudar. Essa patota troca uma ideia sobre a situação e a Sete lança um plano: se separar e tentar dar a volta. Como ninguém tem um plano melhor, porque, né, esse é
ótimo, o povo compra e eles adotam a ideia. A Talin mete bronca na metranca e dá uma atrasada nos caras, só pra ter a chegada de um novo player, o Sung. Ele veio trocar uma ideia, mas que maravilha. Mas a coisa fica no papinho mole. E esse Adam Sung, no meio desses protótipos de Borg, só servem pra lembrar o Lore, irmão do Data, se mancomunando com as versões deles no século 24. E bom, não deu muito certo pra ele lá, né? Analisa uma possibilidade daqui, outra de lá, mas a coisa toda continua sendo na base do papinho mesmo. Longe das grandes discussões filosóficas que se apresentavam na nova geração em episódios como A Medida de um Homem, por exemplo. Jean-Luc, joguinho de esconde-esconde. Eu aprendi a esperar de Star Trek soluções intelectuais inteligentes, científicas, inspiradas. Também sei que as audiências modernas estão sendo cada vez mais formadas por pessoas com expectativas diferentes, que pedem por mais ação e correria, mas na boa, dava pra fazer melhor. Eles até colocam um suspensezinho lá pra temperar, mas a essa altura a trama já tá tão longe da minha expectativa que tá difícil de eu me divertir com o que tá sendo entregue. Até porque o que tá sendo entregue é um pseudo Borg saindo na mão com a 7 e a Raf. Putz, mesmo com o papo das tais nanosondas imperfeitas, não dava pra eles terem arrumado uma solução mais elegante do que eles se pegando na porrada? Olha só, esse papo de nanosondas, quando o roteiro não esclarece regras, ficam essas pataquadas. Na festa de gala da Missão Europa, as nanosondas que estavam na Jurati foram suficientemente capazes de desligar a luz do salão todo por wireless com o tal pulso eletromagnético saindo do brioco do roteirista. Na hora de enfrentar a Raf e a 7, a Jurati chutou as bundas delas fácil. Mas agora esses Borgs têm que usar táticas militares de combate corpo a corpo. Tá, eu entendo que devam haver limitações, mas repito, dava pra ser muito mais elegante do que isso. Lembrando que falta um episódio pra fechar a trama da temporada, ou não, porque com esse papo deles terem gravado a segunda e a terceira temporadas juntas, é capaz que eles queiram esticar os eventos daqui até o fim da série. E eles ainda estão perdendo tempo com as duas enfiando uma faca em um militar de elite mal borgificado de Araki. Tá certo, tá certinho. E será que o papo das memórias com a mãe nesse episódio vão servir só pra motivar a dor e o sofrimento dele, o Picard das galáxias? Ter que usar os túneis da mansão? Será? Anda logo, Almirante, pensa aí. Onde fica a entrada pra Batcaverna? Digo, pra Picardverna. A mãe, que já tinha sua tendência ao desequilíbrio, sugere que eles vão pra um lugar menos iluminado, as trevas da mente. E lá tá o mecanismo que abre a passagem. E se a parada abria lá no século 24, é capaz que mesmo com tanta poeira e teia de aranha, caramba, tá precisando de uma limpeza isso aqui, viu? A coisa abra e voilá! Olha eles escapando dos novos fascistas, nazistas, borguistas, taxistas. Que falta de educação, Jean-Luc, deixou o Sung lá fora falando sozinho, que feio. Eu nem tô querendo criticar a escolha dos roteiristas em trabalhar um aspecto da psique do personagem que nunca foi comentada antes. No entanto, eles fizeram um retrato da infância desse personagem, onde ele virou um tremendo garotinho Nutella. Veja, Picard sempre foi retratado como sendo um personagem menos dado a rompantes emocionais ou físicos do que o famoso Capitão Kirk, mesmo com um herói da série clássica tendo sido descrito como um tremendo CDF nos seus anos de academia. Mas precisavam ter feito ele parecer um moleque abobalhado, já sendo tão grandinho? Como eu disse, não é nem que isso esteja essencialmente errado, eu só não curti mesmo, é uma parada pessoal, nada mais. A Talin reconhece o lugar, de quando visitou a mente do velho quando ele tava naquela espécie de coma. Ele dá uma desconversada, mas meu querido, você mesmo já tinha comentado na clínica, agora ela te conhece em um nível mega pessoal. Pra que ficar de rodeios a essa altura? Mas ele se dá conta de que eu tô certo e começa a contar. Foi lá pra baixo com a mãe brincar de esconde-esconde e ela acabou dando tilt. Aí até o pai, que sempre avisava sobre esse lugar ser perigoso, a cagada já tava feita. A mulher surtada e o filho traumatizado. O que eu acho curioso é que mesmo o vinhedo e a vida dele sendo lá no século 24, sempre que o lugar é mostrado, é retratado como se fosse um lugar rústico, sem qualquer melhoria tecnológica. No
nos 4 séculos que se seguiram. Mas cacete, o que foi? O lugar foi tombado pelo patrimônio histórico, por acaso? E mesmo essa parte da historinha, que pra mim já deu no saco, é contada picadinha, um tiquinho aqui, mais um tiquinho depois. Aí eu te pergunto, pra quê? A Sete e a Raf lambem as feridas, proverbialmente falando. Elas falam sobre a Sete ter jeito com liderança e é aí que surge o papo sobre o comando e a frota estelar. Segundo a Sete, Annika Hansen, de 9, ela tentou entrar na organização após o retorno da Voyager. Mas mesmo com a dona Jane arriscando o pescoço por ela, aparentemente essa administração de Trek resolveu que o alto comando seria preconceituosinho demais para admiti-la, mesmo com o showrunner Terry Matalas tendo participado de Voyager back in the day. Que mané! A situação não é das melhores, mas a Raf tenta manter o bom humor. Já a Sete prefere ver as coisas com a mentalidade Thelma e Louise e se jogar do precipício metafórico em direção a mais que certa condenação. Só que não. Tá numa vibezinha pessimista essa mulher, mas o penteado tá bonito. Corre, 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 porque o plano é o método boi louco número 69. E como eu disse, faltou elegância para as soluções. De volta à La Sirena, temos Elnor, um lutador holográfico com medo de ser encontrado. Bom, roteirista, bem, mandou bem, parabéns. E que tal o método Bang Bang? Não, ele não curte. Ah, mas olha o que temos aqui, a espadinha. Aí sim, hein? No apartamento da Talin, Rios segue tentando fazer ligação direta na interface do cofre de teletransporte, por assim dizer. Ele quer poder voltar pra batalha, mas a doutorinha baixinha é brabinha e coloca ele no lugar dele num instante. Calma, estão reservando ele pra interferir em um momento um pouco mais oportuno. A Terezinha tá admirada com as capacidades dos equipamentos do futuro e toda a inovação e avanço, que ela já tá se preparando para deixar ir quando chegar a hora. Aí o episódio faz aquela pausa dramática pra gente se perguntar, será que ele vai levar ela com ele? Será que ele vai ficar? Mano, e as malditas borboletas? Não pode ficar mexendo com as coisas do tempo assim, cadê a polícia temporal? Cadê? Mostra o bracinho pra tia, mostra. Sung vai atrás do Picardinho e lembra que eu falei que a parada tava super sujinha, cheia de pó e tal? Então, se não fosse as marcas no chão, o maluco não tinha se tocado. Mas o cara é um gênio, então... Tadã! Eles vão mesclando as cenas e mostrando o boy perturbadinho com a Mamis. A Ivete curtia ciência e astronomia, mas tinha uma forma melancólica de encarar os fatos. Mas ela não quer ser lembrada como uma pessoa quebrada e pede ao filho que se concentre no seu lado bom e fofinho. O velho Picard segue explorando as memórias do Picardinho, a mãe trancada no quarto depois do surto. Nisso tudo, eu realmente não sei por que eles não mostraram e nem citaram o irmão do Jean-Luc, Robert. Onde ele estava esse tempo todo? É mais ou menos o que fizeram com o Cyborg, irmão do Spock, que por algum motivo foi substituído pela Michael Burnham. Da última vez que a série tocou nesse assunto, eles deixaram o daqui pra frente pra depois. E parece que chegou a hora de terminar de contar essa parte. Ou não, porque o menino abre a porta e o raio do roteiro interrompe a narrativa. Maldita técnica das 1001 noites que te deixa curioso e vai mudando de assunto. O problema é que eu já nem tô mais tão curioso assim, porque eles estão contando essa parte da vida do Jean-Luc de um jeito tão chato que cada vez mais tá ficando sem propósito. Sung e seus capangas chegam nos túneis. Procura nas caixas e já que armamentos e munições eram guardados aqui durante a Segunda Guerra Mundial, olha só, ele encontra uma Luger, que ninguém ouviu falar de prazo de validade pra pólvora, não é mesmo? E mesmo se esses borboletas tivessem os escudos modulares, que se adaptam aos disparos phaser, eles não iriam ser à prova de balas, pelo que a gente viu em First Contact. Mas as balas também não são infinitas. Super cena, né? O Sung vendo por onde eles escaparam. O Holo Elnor vai mutilando os borboletas na La Sirena e aproveita pra me corrigir. Ele não tava se escondendo. Como diria Silvio Santos, ok, tá bom. Agora olha que mancada. A Thelma e Louise, digo, a Sete e a Raf chegam vivinhas da Silva na nave. E quem a Morena encontra? Um Elnor de faz de conta, só pra zoar ainda mais a cabeça dela. Ele tá usando um emissor holográfico móvel, copiado do doutor da Voyager, provavelmente. O que não devia, porque o do doutor era do futuro e ele não devia ser facilmente reproduzível. E logo dentro de uma nave que tem geradores holográficos pra tudo que é canto. Eu tô reclamando demais hoje? Mas ele segue abrindo o jogo o mais rápido possível. Eu não sou o Elnor de verdade. Ele explica ter
ter sido imbuído com os códigos de acesso da nave que a Jurati escondeu da Rainha Borg. E ao se tocar no assunto do destravar os sistemas da nave ou não, a Sete garante ter um plano e pede que ele libere o acesso. Ela quer abrir caminho até o teletransporte. A Raf, mesmo sabendo que não se trata do artigo genuíno, decide abrir o coraçãozinho e dizer em voz alta o que não teve a chance de dizer pro seu amiguinho Romulano em vida. Ela admite o egoísmo, mas essa versão do Holo Elnor usa a pouca base de comparação que tem, principalmente dos momentos finais dele, para aliviar a sua dor em uma fala reconfortante, positiva e de perdão. Mas sem tempo para mergulhar nisso da forma mais profunda, é hora deles voltarem a se mexer. Picard tá buscando o seu caminho pelos corredores dos túneis, mas lá estão os laserzinhos sinistros dos Borgolete malvado. Quando a Sete de fato consegue acesso à máquina de teletransporte, ela rapidamente se livra dos soldadinhos de chumbo e enfia eles na parede em um efeito especial digno do Chapolin Colorado. Tá difícil, viu? E quando só falta a Rainha Jurati, finalmente chega a frase: ela tem um inibidor de teletransporte. Viu? Não foi assim tão difícil, inferno. E no confronto Borg versus Elfo Ninja da Elfo Ninja 1, Loirinha Borg 0. Armas são apontadas, gracinhas e ameaças são feitas. A Sete apela para Jurati, que existe dentro da Jurati, mas os tentáculos da Doutora Octopoda são mais rápidos. Xablau na Raf e perfura a Sete no bidome. Ela então transfere os controles primários para ela e marca curso pro quadrante Delta. Mais um pouco de papo e é a vez da Raf tomar outro Xablau bem dado. Tem uma tentativa de filosofia no discurso da rainha, mas que tá tão mal encaixado em um momento tão cansativo do episódio que honestamente não tá importando muito. Não me entenda mal, se a situação fosse outra, o teor desse conteúdo teria de fato rendido pano pra manga. E sabe quem segue exatamente pelo mesmo caminho? O Sung. Mais papinho mole dispensável. Resumindo, ele capturou o Picard. Olha só como ele é malvado. Perigoso. A rainha quer esfaquear a Sete, que tá lá sangrando, bem menos profusamente do que eu suporia, largada na plataforma. Mas, a Jurati dentro da Jurati tá teimosamente criando um empecilho. Como a rainha não contava com a astúcia da loirinha, aquela parada de descarga hormonal, mais uma vez, é outro truque que pode ser usado em via de mão dupla. Dopamina e adrenalina. Ah, queridinha, olha aí. Quando você se expõe às coisas da minha vida dentro do meu corpo, ele libera essas coisas também em circunstâncias ruins de tristeza, perda e desespero. Ué, não quer machucar os meus amigos? É isso que acontece. Ela diz, fazendo aquela cara de danada. Ou seja, por falta de uma solução melhor pro roteiro, algo que pudesse ser desenvolvido, como eu venho dizendo ao longo do vídeo todo, de forma mais elegante, eles decidem que a rainha não consegue vencer por causa de motivos. Meus amigos, minha querida audiência, quem costuma ver os meus vídeos sabe que eu não meto o pau à toa, e eu sempre tento encontrar o lado positivo em cada proposta apresentada, mas esse episódio tá difícil. Ele vem em uma linha de episódios que estão sendo considerados por muitos como fracos, sem brilho, com pouca lógica e falta de propósito claro. Mas olha só, falta um episódio pra acabar a temporada, e eles me entregam isso. Toma lá mais umas 2 palavrinhas entre Picard e Sung, falando sobre o quão podre será o futuro se ele deixar as coisas seguirem o caminho escolhido pela rainha. Mas o Adam não viu o futuro distópico e nesse ponto eu nem tô bem certo de se ele se importaria. Afinal, tudo quanto é antepassado biológico do Data tem essa tendência de ser arrogante e babaca. Agora vamos lá, deixando a minha percepção de lado por um instante e voltando ao que é entregue pelo que tá na tela, a Jurati é uma moça brilhante, cheia de complexos, limitações sociais e desarranjos psicológicos. Mas se uma coisa toda essa carga negativa ao longo da vida fez por ela, foi garantir essa capacidade de chicotear com as palavras, uma mistura de tristeza derrotista com sagacidade. E é exatamente isso que ela faz. Ela usa toda e qualquer informação compartilhada, seja por observação, pura lógica ou por algo que ela tenha acesso de dentro da mente da rainha para criar um discurso doído, do tipo, ponha-se no seu lugar, vadia. Mas vamos e convenhamos. E esse sou eu voltando a dar palpites sobre
pro que eu tô vendo no episódio, porque afinal de contas, se vocês vieram ver o meu vídeo é porque querem saber o que eu penso sobre ele, certo? Por mais que o discurso da Jurati faça sentido, alguém com as características da rainha, que na verdade verdadeira é muito mais uma coleção de algoritmos do que uma mente de uma única indivídua convencível, veria vantagem em mudar o seu modus operandi, só por causa de um falatório semi-convincente? É por isso que, para me ajudar a ver sentido na proposta da cena, eu prefiro entender que, mesmo sobre toda a programação que rege a coletividade Borg, ao menos na rainha, existe uma visão de mundo de um ser biológico capaz de lidar com emoções em um nível muito compatível com o humano, e que, se for acessado de dentro, vá funcionar como um plano do Leonardo DiCaprio em Inception. Tá fazendo sentido pra vocês? Bom, de qualquer forma, a Jurati tá pedindo ajuda em nome da Sete, que tá jogada no chão, tadinha. Vem, diz a Jurati, vamos criar uma coletividade Borg melhor. Vamos mudar tudo e fazer de um jeito fofinho. Só lembrando que os Borg são alucinados pela ideia da partícula ômega, por causa da busca deles pela perfeição. Tá, ela fica intrigada, porque o roteiro assim o disse. Eu realmente não acho que nenhum dos argumentos tenha tido força suficiente para mudar algo com esse escopo na mente dessa rainha Borg. Então fica na base do a Jurati falou e ela se convenceu. Eu pessoalmente acho que apenas teria feito mais sentido se fosse apenas a Jurati assumindo o controle e usando a sua posição e influência para mudar o destino da história. Então a luta seria para emergir como a mente dominante e não um convencimento pouco convincente em cima de uma rainha que provavelmente já estaria em um estado fubar, para usar a gíria em inglês do fucked beyond any repair, ou quebrada sem chance de conserto em uma tradução livre. Quando o papinho sem futuro do Sun e do Picard chega finalmente a lugar nenhum de forma oficial, é hora de colocar o Janzinho e a Talin sob mira. Agora lembra que eu disse que eles iam guardar o Rios para um momento mais conveniente? Sim, isso mesmo. Era para ele fazer algo pans, mas tem que ter a pausa pro micro romance e pro beijinho. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? É a musiquinha que tá tocando na cabeça dele nesse momento. E é de voltar pro futuro que eu tô falando, porque nesse segundo, meio que dane-se o Picard. Afinal, ele tá ocupado. 95% de capacidade e vamos lá. Agora sim. Mas veja, de todos os lugares que o Rio podia ter aparecido, ele brota onde? Entre o Picard e os Borgolinos. Porque sem uma dose generosa de conveniência de roteiro, isso aqui não vai pra frente. E bom, o roteiro tá com quase 40 minutos, não vai pra frente de qualquer jeito, mas eles têm ao menos que tentar, não é? E do cara que ele elimina primeiro, cai uma chave. Intercala entre a Raf implorando pela vida da Sete e o Rios trocando murros e socos. Ótimo, reassimila a Sete e agora dá pra ela ser a 1 de 1. Rios, desarmado, explica pro Sun, abobalhado, que sem o DNA correto, a arma da Talin explode. E a bagaça explode, é claro, o cientista pirado dá no pé. A Sete volta a ter exatamente os mesmos implantes que tinha antes. Mesmo a configuração do momento, não tendo qualquer parâmetro para refazer o que estava lá do jeito que estava lá. Faz sentido para vocês? Mas a princípio ela parece estar bem de boa com isso agora, sem correr nenhum perigo imediato. A Raf pergunta, é você, Jurati? Sim e não. Mais ou menos, mais ou menos. Nem cá nem lá. A tal chave que caiu no chão é apanhada pelo Picard. É a chave do quarto que ele abriu quando era pivete e que o roteiro ia contar, mas como é contado pelo John Kleber, sempre tem o para. Já falei que eu achei isso um saco, só pra ter certeza de que eu não esqueci de reclamar de nada. O menino abre a porta e encontra, como era de se esperar, a mãe enforcada. A cena é contada em reverso, com os personagens andando de trás pra frente. E a porta que nós fomos levados a acreditar, a qual a chave pertencia, era na verdade a do quarto no qual o pai dele havia prendido ela. No fim das contas, o pequeno Picard guardou o trauma de que o motivo dela ter se matado foi ele ter deixado ela sair. Posso dizer? Pesado. Em um episódio da Nova Geração, Picard vê a sua mãe, mas é um momento meio fantasioso, uma recriação falsa. Então, não chega a ser uma incongruência, mas eu realmente me pergunto se eles não podiam ter poupado o personagem de passar por mais esse trauma.
calma. A história familiar dos Picard já não ficou triste o suficiente com o sobrinho e o irmão morrendo no incêndio em Generations. Como eu citei antes, isso mistura muito da biografia, da vida do personagem e a do seu intérprete, já que a mãe do Patrick Stewart sofreu abusos na vida real. É uma forma de homenageá-la? Sim, sem dúvida. É fazer o assunto ser tratado com uma intenção positiva, servindo a um propósito de trazer atenção ao assunto. Mas a pergunta que eu deixo é, isso foi feito de forma eficiente? A pedra é arremessada como um tipo de protesto, um ato de violência contra a dor que mora dentro do peito. Ela quebra aquele vitral que retratava a história de faz de conta. Será que agora dá pra considerar que o Almirante teve um desfecho pra esse assunto? A Sete tá feliz por estar viva, mas sente o peso de deixar, de poder experimentar a chance de ser apenas uma pessoa comum. A Raf, que realmente lhe tem um grande amor, responde com uma frase que eu achei de fato muito sensível. Não é possível que você seja comum, porque seja como Borg ou como humana, você é a pessoa mais extraordinária que eu conheço. E quanto à nova Jurati, pra onde as coisas vão daqui? Ela dá o seu recado, praticamente como em um passe de mágica, todas as borboletas são pegas com o golpe de uma única redinha. Lembra aquelas dos desenhos animados? Pois é, pra que tudo dê certo, tem que ter uma versão onde tudo dá errado. E lá vão elas, via teletransporte, a Sirena levanta voo e a sua partida é acompanhada por Rios e por Picard e Tallinn. A nave se foi e eles ficam então nas mãos do destino. Picard vê os antigos implantes Borgs na Sete, demonstra preocupação, mas ela até que já tá conformada. A mensagem da Jurati é transmitida, por mais enigmática que seja, e como eles ainda têm que deter o palhaço do Sung, bom, lá vão eles. Semana que vem tem o desfecho dessa incrível novelinha da Globo com direito a casamento. Dedinhos cruzados pro desastre não ser total. E como eu disse lá no começo, eu vou ler o comentário do Pedro Seneto, que colocou nos comentários do vídeo anterior de Picard. Responda, : deixa eu gastar o meu Klingon fluente. Heitor. Encontrei seu review navegando pelo YouTube e gostei muito das suas análises do episódio 8 da temporada 2. Não sei se já respondeu antes e então pergunto, Guinan não deveria reconhecer Picard após os eventos dos episódios 26 da temporada 5, Times Arrow, em algum lugar do passado, parte 1 e 2 da TNG? Afinal, a linha temporal foi alterada bem depois dos eventos que se passam no final do século XIX. Vida longa e próspera. Salve Pedro, que a vitória e o sucesso te encontrem também. Obrigado pelo elogio e respondendo a sua pergunta, vamos lá. Na linha temporal do tempo original, a tripulação da Enterprise do Picard viajou no tempo e encontrou a Guinan lá no século XIX. Porém, essa La Sirena veio de uma realidade alternativa onde não teve nova geração. Mesmo os eventos rolando após a data da chegada deles, nessa temporada os eventos futuros que afetariam esse passado não aconteceram. Então, ela não tem como ter conhecido ele antes e não o reconheceria em 2024. O que faz a coisa ficar mais confusa foi o comportamento do Punk do busão, já que ele aparece em Star Trek 4 e toma um corretivo do Spock. Em teoria, esses eventos também não teriam acontecido, ou se a versão da tripulação do Kirk teve que voltar no tempo para 1984 para buscar baleias, já que talvez ali uma versão daquela sonda que não tivesse sido afetada pelos eventos que aconteceram na Terra ainda assim viesse fazer a sua visita, não teria acontecido exatamente da mesma forma. A cena lá fica então mais como uma homenagem e brincadeira do que como uma evidência de X ou de Y, mas a resposta da sua pergunta é: não rolou porque mudou. E para quem quiser participar dessa forma, eu vou deixar esse aviso para lembrar vocês, se por acaso alguém quiser ter algum comentário, observação ou pergunta sendo respondida ou aparecendo aqui nos vídeos, por favor coloquem a palavra responda : antes de deixar a sua participação lá no campo dos comentários. Isso significa que vocês não só querem, como permitem que eu use os comentários de vocês para aparecerem aqui nos vídeos, assim o que for incluído em um vídeo pode aparecer no próximo. Quer participar? Aguardo vocês. Muito obrigado Pedro por colaborar com o material para o vídeo. Aguardo mais
participações como essas, com perguntas, observações, pensamentos, críticas ou elogios no campo dos comentários. E quem quiser aparecer na tela já sabe como fazer. Não esqueçam então de dar uma conferida no site Sci-Fi do Brasil, que é nosso parceiro de conteúdo e abrange aí notícias de todo o mundo da cultura pop, trazendo fresquinhas informações de tudo que o nerd gosta. Por hoje é só, pessoal, fiquem com as sugestões de vídeos, um forte abraço a todos, uma vida longa e próspera e até mais.